Em teu santuário, Maria, entrego meu coração. A tua graça irradia, abrigo, paz e proteção. Maria, coração da igreja, é teu este santuário. Maria, coração da igreja, aqui é bom estar. Nesta terra marcada pelas pegadas do Padre José Quentenich, fundador do nosso movimento apostólico de Schoenstatt, que por 12 vezes passou pela capital de nosso estado do Rio Grande do Sul, no decorrer dos anos de 1947 a 1951, foi plantada a semente da missão mariana de Schoenstatt. Já nos anos de 1960, surgiram os primeiros membros do movimento, que inicialmente se vincularam ao santuário em Santa Maria. Em 1973, se estabeleceram em Porto Alegre as duas primeiras Irmãs de Maria, imbuídas de ardor apostólico, iniciaram a edificação do movimento de Schoenstatt. O primeiro grupo iniciou no dia 18 de maio de 1974. Assim, o movimento tornava-se cada vez mais forte e mais viva a vontade de construir um santuário aqui em Porto Alegre. Em outubro de 1979, iniciou-se a preparação espiritual de uma coroa para a mãe no futuro santuário. E no dia 20 de maio de 1980, foi entregue esta coroa à nossa rainha com 2 pedidos especiais. Um era pela canonização de nosso pai fundador, o Padre José Quentenich, e o segundo pedido era que a mãe abençoasse e tornasse fecunda a visita de João Paulo II ao Brasil. Este mesmo quadro, com a coroa de nossa mãe rainha, que hoje está no santuário, ficou no quarto do Papa João Paulo II, quando ele visitou nossa cidade no dia 4 e 5 de julho de 1980. Desta forma, o seu quarto se tornou um santuário lar de Schoenstatt, e a imagem de nossa querida mãe foi abençoada pelo Santo Padre. Nos anos seguintes, iniciou-se então a conquista, a procura de um local para a construção do futuro Santuário de Schoenstatt em Porto Alegre. E a Mãe de Deus escolheu este lugar aqui, na Vila Assunção, para ser o seu trono de graças. Assim, no dia 20 de julho de 1986, há 34 anos, foi inaugurado este santuário aqui pelo Dom Cláudio Kollink, com a participação de muitos peregrinos de diversas cidades e estados do Brasil. Foi escolhida a missão da mãe aqui no santuário como Tabor Maria Cor Ecclesiae. Com isso, o movimento de Schoenstatt assumiu a sua participação e comunhão com a missão da Igreja, empenhando-se para que Maria seja sempre o coração da Igreja, e nós possamos, como movimento de Schoenstatt, viver o Dilexit Ecclesiae de nosso pai fundador, o Padre José Quentenich. É uma grande alegria recordar a construção do santuário em Porto Alegre, o Santuário Tabor Maria Cor Ecclesiae. Para nós irmãs, significou realmente um tempo de graças, um tempo muito especial, pois poder acompanhar a construção de um santuário é um dom de Deus. E toda a família de Schoenstatt, nós fizemos assim muito unidos a todos, e todos colaboraram com grande alegria, participaram,
seja do movimento, sejam os vizinhos, sacerdotes. Foi assim uma expressão de unidade da família de Schanstatt e um empenho com muito entusiasmo para a construção deste santuário. Nós sabemos que o movimento esperava este santuário com muita saudade. Queriam, assim, a construção, ter esse lugar de graças. E já em 1980 prepararam o quadro da mãe, que nós conhecemos ali do santuário, coroaram e estabeleceram o santuário lar do nosso Papa João Paulo II, hoje o nosso santo. Portanto, o santo João Paulo II rezou diante desta imagem. E este fato foi determinante para a missão, a expressão da missão deste santuário, Maria Cor Ecclesiae. Este santuário foi construído com a ajuda de muitos benfeitores, que nós sentimos assim muita gratidão, com o empenho de toda a família de Schanstatt, e as contribuições e orações para o capital de graças foram abundantes. Era assim significativo, e os construtores já sabiam que na segunda-feira eu chegava lá com muitos envelopes, papéis escritos, e que eles colocavam entre as paredes do santuário. Portanto, ali nós temos assim a expressão de toda a família de Schanstatt, de todos os que participaram neste tempo de graças. Quem vive e acompanha a construção de um santuário tem grande alegria, mas também muita responsabilidade, pois nós estamos oferecendo um trono para a Mãe de Deus como o santuário original, e ali se torna o lugar da aliança de amor. O nosso pai fundador, que selou a aliança em 18 de outubro de 1914, ele também se une à família de Schanstatt nesse momento para novamente convidar a Mãe de Deus a se estabelecer neste lugar de graças. Desde a inauguração, desde o 20 de julho de 1986, nós estamos usufruindo deste lugar de graças, e penso que se tornou realidade as palavras que nós escolhemos como lema de inauguração. Venha navegar no mar de graças. Sim, nós temos um mar de graças no santuário e queremos permanecer fiéis e beber sempre desta fonte inesgotável de graças, unidos como família de Schanstatt, para assim contribuir com a missão de Schanstatt para a Igreja e para o mundo. Olá, querida família de Schanstatt, sou a Sônia Maria Bortoluzzi, do Ramo das Mães. Quero contar um detalhe do trabalho de divulgação da inauguração do Santuário de Porto Alegre. Na época eu participava da JUFEM, nos empenhamos muito pela inauguração, em todas as atividades que seriam necessárias. Bastante comprometimento, nos envolvemos com convites, lembranças, recepção, enfim, com tudo. Uma das coisas que nos preocupou muito foi quanto à divulgação. Nós queríamos a Mãe de Deus em outdoors, pela cidade. Naquela época não existiam as mídias sociais e espaço em rádio e TV era muito caro, como é até hoje. Então, pensamos nisso. Vamos divulgar em outdoors. Só que era também uma publicidade bastante cara. Contratamos uma profissional para elaborar um layout. Fizemos contato com algumas agências que nos forneceram preços absurdos. Não tínhamos como pagar. Um dia, a Rosângela Marco Lovato, que também era da JUFEM, e eu, fomos fazer mais uma tentativa numa agência de publicidade, cuja sede era lá na Ipiranga, depois da PUC. Com um layout em mãos, constando todos os dados necessários, data, local, horário,
e uma imagem grande da Mãe Rainha. Fomos rezando, claro, até lá. Chegamos na agência, fomos recebidas pelo proprietário. Explicamos do que se tratava e ele prontamente respondeu: eu faço sim. Disse que tinha também um funcionário, um senhor que faria a reprodução no tamanho necessário e que era ótimo nisso. Ficamos bastante felizes, mas daí perguntamos: quanto vai custar? E ele respondeu: nada. Eu, a Rosângela, já brotando lágrimas por aquilo que estava acontecendo. Então ele nos contou que tinha um débito com a Mãe de Deus. Por muito pouco havia escapado de uma bala perdida quando houve um tiroteio próximo à sua agência. Estava convicto de que havia sido protegido por ela, de quem era devoto. Nós estávamos pedindo um outdoor. Ele colocou 3, sem cobrar nada, em locais de bastante movimento em Porto Alegre, o que encareceria mais ainda pela visibilidade. Para minha alegria, um foi instalado bem próximo da minha casa, numa via bem movimentada. O Senhor fez com perfeição a imagem da Mãe de Deus e Jesus, imensa nos outdoor. Certamente, essa imagem chegou aos olhos, e Deus permita, ao coração de muitas pessoas. Depois de várias semanas, eles foram retirados, mas para sempre, na minha alma, ficou gravada a vivência deste fato extraordinário. Muita gratidão por ter um santuário aqui em Porto Alegre. Muita gratidão. Deus abençoe a todos. É com grande alegria que gostaria de dar o meu testemunho sobre a inauguração do Santuário Maria Cor Ecclesiae de Porto Alegre. Na verdade, somos 3 irmãs de Maria, frutos deste santuário. Nos tornamos irmãs no mesmo ano. O santuário foi inaugurado dia 20 de julho de 1986 e nós nos tornamos irmãs de Maria no dia 10 de agosto. Somos a irmã Denise Ternes, a irmã Rosequiel Fávero e eu, irmã Eliane Cunha. Nós consideramos um grande presente sermos vocações da Arquidiocese de Porto Alegre, justamente no ano em que o santuário foi inaugurado. Portanto, também fizemos uma caminhada na preparação deste santuário e, ao mesmo tempo, caminhando para o início do nosso caminho vocacional, nosso caminho de Irmãs de Maria. E aí é muito bonito porque essa história está entrelaçada, porque a família de Schanstatt, e eu também pertencia à Juventude Feminina, estava toda empenhada na preparação espiritual e material do santuário, e ao mesmo tempo também nos ajudaram muito, porque éramos 3 que iríamos então para o postulantado e também precisávamos de ajuda. E a família de Schanstatt, no empenho, numa alegria, ajudando a preparar o santuário, mas também a nossa entrada na comunidade das irmãs. Então, é uma história bonita, uma história de um grande amor da Mãe de Deus, de um grande amor do nosso Pai Fundador, que colocou na família de Schanstatt, de Porto Alegre, esse grande desejo de presentearem também a nossa família de Schanstatt com vocações para as Irmãs de Maria. Então, nos alegramos muito porque tudo aconteceu ao mesmo tempo. Nós tivemos a oportunidade, então, de ir como postulantes à inauguração do santuário no dia 20 de julho. Era um dia chuvoso, um dia que nos convidava mesmo a navegar num mar de graças. Inclusive, era um dos lemas, né,
na tua aliança surge nova vida em Porto Alegre, às margens do Guaíba. Então a gente percebeu ali que a mãe estava derramando as suas graças através daquela chuva. Claro que para as irmãs que estavam preparando era uma aflição muito grande, mas nós estamos ali como visitantes, então para nós foi uma alegria encontrar as pessoas também do movimento, foi uma alegria ver esse santuário se tornando realidade. Até porque também nós tínhamos acompanhado a visita do Papa João Paulo II, né, nosso São João Paulo II, e depois, então, quando entramos no movimento, ficamos sabendo que ele tinha abençoado o quadro da nossa querida mãe, destinado ao santuário. Então, temos uma gratidão imensa por sermos frutos desse santuário e justamente nos identificamos muito com o seu ideal, Maria Cora Ecclesiae, porque nós três tínhamos uma atividade bastante intensa na paróquia da onde nós viemos, a nossa paróquia de origem, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na zona norte de Porto Alegre, hoje então o santuário de Nossa Senhora de Fátima, e ali nós tínhamos uma atuação bastante intensa no grupo de jovens e em todas as atividades da paróquia, como catequistas, membros do grupo de jovens, equipe de liturgia, de canto, atividades, e justamente o santuário trouxe esse nome de ser Maria, coração da igreja. E nós tínhamos muita identidade com esse servir à igreja, com essa atuação, com sermos um pouco de Maria onde estávamos, no lugar onde estávamos, na paróquia onde estávamos. Então, para nós é um marco na nossa vida de Irmãs de Maria e também na nossa vida como movimento apostólico de Schanstatt de Porto Alegre. A nossa gratidão a todo o movimento por ter nos acompanhado e até hoje nos acompanham, e também gratidão à mãe e ao pai por terem realizado essa grandiosa obra. 34 anos, então, do nosso Santuário Maria Cora Ecclesiae e 34 anos que somos Irmãs de Maria. Uma grande bênção, e pedimos que essas bênçãos continuem jorrando a partir deste lugar de graças. Querida família de Schanstatt, estamos celebrando 34 anos da presença do santuário junto de nós aqui na Arquidiocese de Porto Alegre. E é com muita alegria que eu estou aqui para dizer o quanto sinto grata por pertencer a esta arquidiocese, trabalhar hoje aqui junto dos bispos na Cúria de Porto Alegre, mas de ter sido chamada a pertencer a Schanstatt, a ser Irmã de Maria, justamente no ano da inauguração do nosso santuário. Foi um momento muito especial na minha vida, em que me senti realmente tocada por Deus, chamada a esta família, e foi num tempo assim que a minha vida deu várias voltas. Eu estava estudando na faculdade, estava trabalhando ativamente na minha paróquia, que hoje é o Santuário Rosário de Fátima, e que junto com mais duas irmãs, a irmã Eliane e a irmã Rosequiel, entrei então na comunidade, no Instituto das Irmãs de Maria de Schanstatt, no ano de 1986. E faz parte de todo esse processo a Mãe Peregrina, e eu vou contar um pouquinho depois sobre tudo isso. Nós fomos muito preparadas pelo movimento aqui em Porto Alegre, pela família de Schanstatt, tanto no sentido espiritual, na oração, e todo um preparo para essas novas vocações que iriam entrar, mas também no sentido material. Fomos muito ajudadas, nos sentimos muito acolhidas pelo movimento, mesmo sem ainda pertencer diretamente à família de Schanstatt. No meu caso, eu não pertencia, eu vim aqui muitas vezes na casa das irmãs, e também cheguei aí na casa que as irmãs moraram na Vasco, lá no centro, no começo, né?
E quando vínhamos aqui, tínhamos encontros, tínhamos momentos importantes em que fomos conhecendo um pouco desta família. Mas era tudo tão novo, éramos jovens, estávamos muito empenhados na nossa paróquia, com muitas atividades. E realmente foi assim, tudo muito junto, a construção do santuário, o trabalho vocacional feito pelas irmãs e o movimento da época. E depois toda a preparação para chegar aqui no dia da inauguração. E foi muito interessante porque o meu grupo de irmãs, né, o curso, a gente estava no postulado e a gente não sabia se a gente viria, sabe? Era um sonho, era um desejo, nós três de Porto Alegre principalmente, né? Mas as outras do nosso curso, que na altura éramos 7 irmãs, 7 postulantes, a gente queria muito vir. Então a gente rezou muito, a gente pediu muito para a gente poder vir com o ônibus que viria. E viemos, né? Foi uma alegria muito grande, foi um dia muito lindo, de muita chuva, né? Que faz jus o lema, venha navegar no mar de graças, porque realmente era muita chuva e parecia mesmo que o céu todo estava acompanhando esse momento, né? Sorte que tem essa praça na frente, então a gente pôde ficar ali, encontrar os amigos, encontrar as pessoas que fazia tempo que a gente não via, né? Para nós era um tempo interminável, parecia, né? E aí, logo em seguida, em agosto, não é? A gente ficou irmã de Maria, no dia 10 de agosto. Então, a gente é fruto de todo esse preparo, de todo o capital de graças, a gente se sente assim pertencente, bem especial do santuário, desse lugarzinho escolhido pela mãe, não é? No meio de uma capital, de uma cidade grande, né? Então, é uma grande alegria partilhar com vocês esse momento, né? Em que nos encontramos celebrando, né? 34 anos e agradecer por tudo aquilo que a Mãe de Deus realizou na nossa arquidiocese, por todas as vidas santas que aqui, não é, foram despertadas e cresceram nesse sentido da santidade, não é, do cultivo de espírito e da certeza de que foram chamados e que têm uma grande missão. Então, a nossa querida mãe, né, Maria Cora Eclesi, com toda essa missão junto da igreja, que ela realmente realize os prodígios como ela tem feito, né? Agora eu trabalho na Cúria, junto dos bispos, ali onde se decidem tantas coisas da arquidiocese. Então, contem com a minha oração e o meu empenho na missão que todos têm aqui junto a este santuário, mas também eu conto com as orações de todos para que a gente possa realizar este trabalho apostólico com muita alegria e com muita gratidão, e a mãe realmente está realizando a missão pela qual ela foi chamada e ela se estabeleceu aqui. Moro muito juntinho da sala e da moradia do nosso santo João Paulo II, nosso Papa, e onde esteve o quadro da nossa mãe antes da inauguração. Então agradeço a todos por esse momento de estarmos juntos e celebremos com alegria, com gratidão, um grande Magnificat por tudo que a mãe realizou junto aqui ao santuário. Querida família de Schanstatt, outra experiência muito linda que eu gostaria de contar para vocês dentro desta festa do santuário que nós estamos celebrando foi um marco muito importante na minha vida pessoal, a presença da Mãe Peregrina. Não é essa, porque essa aqui é histórica, essa esteve nas mãos do João Possobon, mas foi uma peregrina dessas peregrinas das famílias, não é? Que eu recebi nessa sala. Essa sala está diferente hoje, mas foi aqui, nesta sala, que o padre Paulo Roberto, hoje Dom Roberto, me entregou uma imagem dessas da Mãe Peregrina. E eu ainda não era irmã de Maria. Eu
estava na juventude da minha paróquia e estava começando a conhecer assim um pouco a família de Schanstatt, o movimento. E estive aqui com meu grupo de jovens, alguns membros, junto com o padre, e fomos acolhidos aqui pelas irmãs. Na altura só tinha a casa das irmãs, não havia ainda a Casa Tabor e nem tampouco o santuário. E o padre Paulo recebeu das irmãs uma dessas imagens da Mãe Peregrina e entregou para mim e disse: essa imagem vai ficar sob tua responsabilidade para que vocês façam um trabalho lá na paróquia, junto dos doentes, das pessoas idosas, não é? Daqueles que mais necessitassem. Eu me recordo que eu levei um susto, porque eu não conhecia ainda um movimento assim. Eu não sabia de quase nada. Havia vindo algumas vezes em alguns encontros aqui, mas era tudo tão novo e eu era muito empenhada na minha paróquia. Inclusive, nesta época, eu coordenava o grupo da juventude da paróquia, que era um grupo misto, né, de rapazes e meninas, e eu trabalhava também na liturgia da paróquia. Naquela altura eu tocava violão, saía com o pároco para animar as missas e as celebrações nas diversas capelas da paróquia. Minha paróquia é hoje atualmente Santuário Rosário de Fátima, e também atuava bem diretamente no conselho paroquial. Eu era secretária do conselho. Eu recordo que um dia eu cheguei em casa, porque eu estava também na faculdade, né? E tinha muitas coisas, tinha meus afazeres também lá em casa. E eu cheguei em casa e meu pai estava com uma cara assim meio sério e disse: quem sabe tu pega o colchão, as tuas coisas e vai morar na casa paroquial. Aí eu levei um susto, né? Eu disse: mas por que, pai? Ele disse: porque tu tá mais lá do que em casa. Daí eu disse: mas eu me sinto tão bem, me faz tão bem aquilo tudo que eu tenho feito. E eu nunca descuidei dos meus estudos e nem também dos meus afazeres, da minha ajuda que eu devia dar em casa. E dava aula particular também porque eu achava assim que eu tinha que dar uma ajudinha em casa. E era a única coisa que eu podia fazer, era dar aula particular para as crianças, que se fazia muito na época, para poder ter um dinheirinho. Eu dava português, matemática, física, química, essas matérias assim, não é? Para crianças que tinham dificuldade. E eu era catequista também, de Eucaristia e de Crisma. Então, assim, era uma vida muito intensa na paróquia. E quando eu recebi a Mãe Peregrina, na altura, Padre Paulo, né, disse para mim, assim, ela fica sob sua responsabilidade para levar nos diversos ambientes. Porque eu era a coordenadora do grupo. É claro que não era só para mim, era para o grupo. Mas eu fiquei a responsável pela imagem. Foi uma coisa, assim, muito marcante, sabe? Que eu acho que na altura eu nem me dei conta como era tão importante esse trabalho. E depois eu vi, assim, que ela me chamava para alguma coisa. E aí começou aquela coisa interior, assim, muito forte, que era o chamado. Mas eu não estava entendendo muito bem isso. Porque eu até tinha um namorado e pretendia noivar. Então foi um processo assim de descobertas e de amor mútuo entre ela e eu e ela e Jesus. Isso eu queria contar para vocês porque é uma coisa tão linda da minha vida. Nós não podemos convidar você para hoje vir festejar o aniversário do santuário, mas podemos levar o santuário até você.